Salve, salve, nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de história. Então já pega aí o seu livro didático, sente-se ou deite-se confortavelmente. Eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Então nós vamos seguir os nossos estudos aqui no capítulo 7 agora, hein? Já vamos iniciar o capítulo 7 a partir da página 28, tá? E nesse capítulo nós vamos tratar sobre a luta por emancipação política na América Latina. Então nós estudamos sobre a independência dos Estados Unidos no último capítulo, tá? E nesse capítulo nós vamos vamos estudar sobre as diversas lutas por independência que ocorreram na América Latina, tá? Nós vamos tratar sobre várias colônias espanholas e como essas colônias conseguiram a sua independência, tá? Então, para começar, nós vamos fazer a leitura desse pequeno texto que está na abertura do nosso capítulo. Nós fomos tolhidos e, de certo modo, removidos do mundo com relação à ciência do governo e à administração do Estado. Nunca fomos vice-reis nem governadores, com exceção de raríssimos casos. Poucas vezes arcebispos e bispos. Diplomatas, nunca. Como militares, apenas subordinados. Como nobres, sem privilégios reais. Em síntese, não fomos nem magistrados, nem financistas, e raramente comerciantes. Este é um texto atribuído a Simão Bolívar, um dos libertadores da América, das pessoas que lutaram pela independência das várias colônias que antes pertenciam à Espanha. Então, esse texto atribuído a Martim Bolívar mostra a insatisfação de grande parte dos colonos aqui em relação ao tratamento que lhes era dado pela metrópole. Porque a metrópole olhava para os colonos, para aqueles que viviam na colônia, como inferiores. Não enxergava neles pessoas que poderiam ser administradores da colônia, banqueiros, poderiam se tornar aí pessoas de renome. Então enxergavam a população da colônia como pessoas inferiores, entende? Não, então os cargos de alto escalão na colônia, como um administrador da colônia, um governador da colônia, era dado a pessoas de confiança do rei. Então o rei pegava, por exemplo, o rei da Espanha, pegava alguém lá da Espanha, enviava para essa colônia para que ele administrasse a colônia. Então a administração da colônia não era feita por nenhum daqueles que tinha nascido na colônia. A administração da colônia era feita sempre por estrangeiros. Então isso, com o tempo, foi criando aí de certa forma, uma insatisfação. Falou, os caras não dão moral pra gente, acham que a gente não é capaz de fazer algumas coisas, de administrar, por exemplo. Entende? Então aqui vocês têm a pintura do Johann Rugendas, tá? Ele retratou aí o México e os mexicanos, lá no ano de 1859, tá bom? Vocês podem observar essa imagem aí. Então, vamos iniciar o nosso capítulo. Nós estamos agora na página 29, tá? A partir do século XVIII, então, gente, ocorreram diversas revoluções sociais e políticas na Europa. Todas elas influenciadas pelo iluminismo, tá? As ideias iluministas chegaram às colônias da América, inspirou a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, tá? Aqui no Brasil. E também esses ideais iluministas inspiraram o processo de independência das colônias inglesas na América, tá? E tudo isso repercutiu na América Espanhola. As influências iluministas, o que aconteceu no Brasil com a Conjuração Mineira e Conjuração Baiana e o processo de independência das colônias inglesas dos Estados Unidos, olha, tudo isso repercutiu na América Espanhola. A galera da América Espanhola começou a pensar, cara, por que a gente também não faz isso? Por que não nos libertamos dessa dominação exercida pela metrópole europeia? Por que a gente não dá o pé nessa metrópole europeia e fala, a partir de agora quem manda aqui somos nós? Por que a gente não faz isso também? Então, vai acender uma chama na América Espanhola de libertação, ok? Para a gente prosseguir os nossos estudos, vamos realizar essa pequena atividade que tem na página 29. Então, vocês têm algumas palavras no quadrinho e a gente vai completar a frase com a palavra correta. Letra A. Os cabildos, tá? Cabildos
pode colocar aí, cabildos, eram órgãos administrativos do quais os crioulos podiam fazer parte. De maneira geral, a administração colonial ficava quase toda a cargo dos espanhóis enviados pela coroa espanhola. E a gente vai tratar sobre esse termo crioulo aqui, tá? Espera um pouquinho. Letra B. A mão de obra indígena era utilizada em abundância na América Espanhola. Em algumas colônias, os grupos nativos eram submetidos ao sistema da mita. Por meio do qual eles eram obrigados a trabalhar por determinado período na retirada dos metais preciosos ou em outros serviços. Ok? Letra C. A administração das colônias espanholas era realizada pelos chapetones. D. A colonização espanhola dizimou povos como o Azteca e o Inca. Acredita-se que dos 20 milhões de nativos do México, apenas 1/10 desse total sobreviveu no decorrer do primeiro século de contato com os europeus. E aí, gente, quanto que dá 1/10 de 20 milhões? E aí, dá quanto, gente? Dá coisa aí entre quase 2 milhões, né? Então, dos 20 milhões de nativos do México que existia, no decorrer do primeiro século de contato entre espanhóis e povos nativos, esse número de 200 milhões de nativos foi reduzido a 2 milhões, tá? Os espanhóis realizaram um verdadeiro massacre na América contra os povos nativos. Então, questão 2, vocês vão responder aí, definir o que é a América Latina, tá? E na letra B, pesquisar e colocar os países que fazem parte da América Latina. Somente 3, tá? A letra A eu vou ajudar vocês. Definir o que é a América Latina. Gente, a América Latina, ele corresponde aos países formados após o processo de independência das colônias em relação aos países que a gente chama de países latino-europeus. Quais são esses países latino-europeus? Portugal, Espanha e França, tá? Então daí vem a expressão América Latina. Vamos seguir aqui então, página 30. Vamos lá, América Latina e Espanhola no final do século XVIII. Então, no final do século XVIII, o grande império colonial espanhol da América estava se desintegrando, tá? Estava se fragmentando. O que foi a colônia espanhola na América estava se desintegrando. Então, entre um dos motivos que leva essa desintegração, né, do grande império colonial espanhol é a falência do sistema colonial. O sistema colonial é baseado na exploração. Chega num determinado momento, essa exploração não se mantém mais. E aí, o sistema colonial entra em colapso, tá? Vamos observar no mapa aqui como estava dividido esta América espanhola, ok? Vocês podem observar na legenda da imagem, a primeira cor roxa, vice-reinado da Nova Espanha. Esse vice-reinado da Nova Espanha, gente, é o que a gente conhece hoje como México, tá? Então, enquanto era colônia espanhola, recebia o nome de vice-reinado de Nova Espanha. Hoje é o México. Essa cor meio rosa, né? O vice-reinado de Nova Granada. Corresponde ao que hoje é Colômbia, Equador e Panamá, ok? Vice-reinado do Peru é o que corresponde hoje ao que é realmente o Peru, ok? Vice-reinado do Rio da Prata é o que, gente, nós conhecemos como Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. É chamado de vice-reinado do Rio da Prata. A cor laranja, Capitania Geral de Cuba, corresponde a Cuba e República Dominicana e também Porto Rico. Capitania Geral da Guatemala é o que hoje corresponde a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Capitania Geral da Venezuela, que é o que é a Venezuela, tá? Somente. Capitania Geral do Chile, que corresponde ao Chile. E aqui nós temos as outras colonizações. Colonização portuguesa, o Brasil. E colonização francesa, inglesa e holandesa aqui em cima, ó. Guiana Francesa, Suriname, que foi colonização holandesa, tá? Também foi chamada de Guiana Holandesa, o Suriname. A Guiana foi uma colônia inglesa, tá? Era chamada de Guiana Inglesa antigamente. E nós temos aqui também
a ilha de São Domingos, aqui em cima, que a gente conhece hoje como Haiti. E nós temos aqui também Belize, tá? Isso daí eram colonizações francesas, inglesas e holandesas, tá bom? Esse mapa aqui é a título mesmo de conhecimento. Vocês não precisam decorar o que cada vice-reino é hoje, tá? Nada desse tipo. Mas é a título de curiosidade. Então vamos lá? Não precisa se desesperar, não. Vamos lá. Os vários séculos do domínio espanhol sobre esses vários territórios do continente americano, ele modificou completamente a estrutura social da região. Agora, o que antes era ocupado pelos indígenas, pelos povos pré-colombianos, ocupavam essa região, agora a gente vai ter uma população, a população nativa, os indígenas mesmo, vão ser minoria agora na América. Onde eles antes era a única ali população, era a maioria, agora 2 séculos depois de que os espanhóis chegaram, eles são a minoria. Os indígenas foram reduzidos a uma minoria, a um local, um continente que antes era deles, e onde eles habitavam e era a maioria. Em pouquíssimo tempo eles passam a ser minoria. Foram, de certa forma, dizimados pelos espanhóis, tá? Então, agora nós temos também, nessa colônia espanhola, na América, uma elite social que é formada pela miscigenação entre espanhóis, nativos, africanos e escravizados, ok? Então, os filhos dos espanhóis com nativos e africanos escravizados vão formar uma elite que a gente vai chamar de crioulos, tá? Então, essa elite era composta dos descendentes de espanhóis, tá? Então, os crioulos, tá? Eles formavam a elite da colônia, porque eles eram filhos dos espanhóis que colonizaram o local. Eles não tinham somente sangue europeu, também tinham sangue nativo e também dos africanos que vieram para cá trabalhar como escravizados. Então, essa elite da América Espanhola, tá? Não, isso daqui não tem a ver com o Brasil, gente. Esquece o Brasil, esquece Portugal nesse momento. Estamos falando somente de colônia espanhola. Essa elite era chamada de crioulos, eram os crioulos. Esses crioulos, que eram a elite da colônia, eles questionavam algumas leis desse sistema colonial. Vamos lembrar, a metrópole tinha... Qual que é a visão da metrópole em relação à colônia? Explorar, né? Um local inferior que deve ser explorado. Esses crioulos, que eram a elite da colônia, questionavam muito algumas coisas, principalmente o monopólio do comércio. O que é o monopólio do comércio? Todos os bens extraídos ou fabricados na colônia só pode ser vendido para a metrópole, ok? E essa metrópole também determinava o valor a ser pago. Então, a metrópole determinava, olha, o que vocês produzem aí, isso que vocês produziram vale tanto. Tá? Então você não podia, você sendo da colônia, nem colocar o valor no seu produto. Quem colocava o valor, quem determinava o valor sobre um produto que você produziu era a metrópole. Tá? Então isso gerava muito descontentamento. Os crioulos, essa elite social, também desejavam ocupar alguns cargos na administração da colônia. Falavam, pô, a gente é a elite daqui, a gente conhece muito bem a colônia, mas a gente não pode administrar a colônia, a gente não tem nenhum cargo de administração. Toda a administração da colônia, gente, era feita por pessoas nascidas na Espanha e que o rei da Espanha nomeava como administradores. Então eu falava, olha, você aqui de confiança, vou mandar você lá para a colônia para administrar lá as coisas, tá? Que eu não confio naqueles colonos, não confio naqueles crioulos lá e tal. Então, gente, existia uma discriminação muito grande em relação a quem morava na colônia. Então, essa elite crioula, esses crioulos vão passar a questionar muitas dessas coisas, tá? Então, gente, sempre lembrando, essa denominação crioulos é uma denominação que se refere a filhos descendentes de espanhóis com também miscigenados com os nativos da região, tá? Então, em virtude dessa situação, desses conflitos, vai gerar uma tensão muito grande entre a elite colonial e a coroa espanhola, tá? Então, inevitavelmente, vai se iniciar algumas revoltas na colônia espanhola contra a metrópole, tá? Então, além dos conflitos internos entre Espanha e as suas colônias, a emancipação política das 13 colônias inglesas, que ocorreu lá em 1776, e a Revolução Francesa em 1789, tá? Serviram de incentivo para que esses colonos latino-americanos também lutassem pelo fim da dominação da metrópole.
Então vamos lembrar, o que, que os ideais iluministas pregavam, gente? Liberdade, um governo moderado, né? Nada de governo absolutista, e também a igualdade. Então esses ideais aí de liberdade, fraternidade e igualdade já estavam aí circulando nas colônias espanholas da América, tá? Então a galera já tava comentando ali, falei, você ouviu falar daquele negócio de liberdade, fraternidade e igualdade? Outros, pô, ouvi falar, né? Da hora. Então era questão de tempo até acontecer alguma coisa nessa colônia espanhola, tá? Era uma questão de tempo para que começassem a surgir revoluções, tá? Então, mas vai ter algo que realmente vai dar o pontapé inicial nessas lutas por revolução na América Espanhola. Gente, nesse período, lá na Europa, lá na Espanha, no ano de 1807, Napoleão Bonaparte, sim, o francês lá que assumiu o poder na França após o fim da Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte, que era o imperador francês na época, ele invadiu a Espanha e vai retirar o rei espanhol, o Fernando VII, do poder e vai entregar o trono espanhol ao irmão. Tá? O Napoleão Bonaparte vai dominar a Espanha, né? E falar: ô meu irmão, você quer ser o rei da Espanha? O irmão dele falou: quero. Então, o Napoleão vai entregar o trono para José Bonaparte, que era o seu irmão, tá? E aí, agora a metrópole Espanha, a Espanha propriamente dita, estava enfraquecida e estava focada totalmente, as tropas espanholas, em recuperar a Espanha. Conseguir tirar os franceses do seu território, tá? Então, de certa forma, a monarquia espanhola não tinha mais como manter controle sobre a colônia aqui, ó, sobre as colônias na América. Que eles tinham que, primeiro, recuperar o próprio território na Europa, que eles tinham perdido para Napoleão. Então, pô, a gente vai preocupar com colônia nesse momento? A gente perdeu a Espanha, nós perdemos a nossa Espanha para os franceses. Então, agora a gente vai focar aqui, ó, em recuperar a Espanha. Deixa aquela colônia para lá. Então, os crioulos, a elite, vai se aproveitar desse momento e falar: opa, vamos iniciar nossa independência. Os caras estão preocupados, os espanhóis estão preocupados lá com Napoleão, lá na Europa. Estão nem aí aqui pra gente. Eles nem vão perceber que a gente vai se tornar independente. Então vão aproveitar essa invasão de Napoleão à Espanha para iniciar o processo de independência das colônias espanholas na América, tá? Então aqui vocês têm duas perguntinhas, tá? Bem tranquilo para responder. Respondam aí e depois me enviem no AVA, tá, gente? Não esqueça de enviar as atividades no AVA. A atividade é algo simples que vocês devem fazer e enviar no AVA, gente. É muito simples, tá? Se você ainda não enviou, tá vacilando. Vamos lá? O monopólio, então, do comércio, que é uma das determinações do Pacto Colonial, aquele pacto que é imposto pelas metrópoles da colônia, era um fator de grande descontentamento para os colonos. Tá? Porque, olha, eu produzo um produto aqui, eu só posso vender para a metrópole e a metrópole que coloca o preço, ela que determina o preço. Eu não posso nem determinar um preço sobre o produto meu, tá? E também a colônia só pode comprar da metrópole. A colônia só pode vender para a metrópole, só pode comprar da metrópole. Esse é o pacto colonial, né? A gente já estudou sobre isso. Então a metrópole, para vender para a colônia, cobrava muito caro. Produtos que deveriam ser comprados, né? Os colonos tinham que comprar com preços altíssimos, tá? Então, principalmente para quem era comerciante, quem era exportador colonial, era muito ruim economicamente, porque eles estavam presos a esse pacto colonial. Eles não podiam vender para outros países, para outros reinos. Então, o pacto colonial impede a livre concorrência. Então, essa classe dos comerciantes, dos produtores e exportadores, também já vai curtir essa ideia de se tornar independente, de romper com o monopólio de comércio, de romper com o pacto colonial, entende? Então agora nós já temos a elite da colônia, que são os crioulos, e nós já temos os comerciantes, já estão meio que se juntando ali, já fizeram um grupinho ali, já estão comentando sobre essa questão da independência. Então vamos lá? Agora sim nós vamos estudar, propriamente dito, o processo de independência. Vamos lá? Vamos iniciar com o processo de independência do vice-reino da Nova Espanha, tá? Vice-reino da Nova Espanha. O vice-reino da Nova Espanha é o que a gente conhece hoje como México, tá? Esse vice-reino da Nova Espanha era o centro do governo espanhol na América, tá? A administração colonial era feita toda
lá do vice-reino da Nova Espanha, tá? Esse movimento de independência no México teve uma grande participação popular, diferente de outras lutas de independência no restante da colônia. Aqui no vice-reino da Nova Espanha, que é o México, a gente vai ter uma grande participação popular. Então a gente vai ter da revolta indígenas, mestiços, e essa revolta vai iniciar lá no ano de 1810, iniciada pelos padres Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos, tá? O José Hidalgo vai morrer, foi capturado pelas tropas espanholas e foi morto no ano de 1811, um ano após iniciar o movimento de independência. Ele foi morto. E o José Maria Morelos, né, o companheiro dele, foi capturado e morto em 1815. E também existia mais uma pessoa, dos pessoas que iniciaram esse processo de independência, que era o Vicente Guerreiro, tá? Então, as reivindicações da independência do vice-reino da Nova Espanha era muito além da emancipação política. Eles não queriam só a independência. Eles queriam reformas sociais, eles queriam o fim da escravidão indígena, queriam a reforma agrária, queria o fim da distinção jurídica entre as pessoas. O que seria isso? Lutar pelo princípio da isonomia. O princípio da isonomia diz que o quê? Que todos nascem iguais. Então todos devem ser tratados de forma igualitária, tá? Então as mudanças no vice-reino da Nova Espanha iam além de independência. Eles queriam mudanças sociais nesse novo México, tá? Então, só que esses interesses da população em geral contrariavam um pouco com o interesse da elite crioula, tá? Porque a elite crioula queria o quê? Se tornar independente da Espanha, mas não queria essas reformas sociais. Porque a elite crioula era essa elite que tinha grandes propriedades de terra, utilizava a mão de obra escrava e era vista como a classe ali mais importante daquele local. E esse movimento, que foi iniciado com grande apoio popular, buscava acabar com esses privilégios da elite crioula. Eles buscavam a independência e buscavam reformas sociais. Essas reformas sociais implicariam no fim dos privilégios da elite crioula. E aí a elite crioula falou: pô, calma aí, não é bem assim que a gente quer. A gente quer se tornar independente da Espanha, tá? Mas a gente quer manter os nossos privilégios, tá bom? Então, agora o movimento que começou com apoio popular, agora vai ter uma pequena mudança. A elite crioula vai começar a combater os indígenas e os mestiços, que foram os que iniciaram o processo de independência. Olha que loucura. Então, quando a elite crioula viu que não ia ocorrer somente a independência, ia ocorrer ali também uma reforma social, falou: opa, vamos ter que dar um jeito de acabar já com esse movimento dos indígenas e dos mestiços. Então, um general chamado Agustín Iturbide, ele vai combater, ele era da elite crioula, e vai combater o movimento dos indígenas e mestiços. E aí o Iturbide, no ano de 1821, 11 anos após o início do processo de independência, que foi iniciado lá com os padres e com os camponeses e com indígenas e mestiços, agora o Iturbide, em 1821, vai proclamar a independência do México e vai assumir o título de imperador. O Iturbide, ele rompe com a dominação espanhola e ele se dá o título de imperador. Falou: agora eu que mando aqui no México, tá? Isso era para manter a permanência da elite crioula no poder. Só que isso gerou um problema. Grande parte da elite crioula queria uma república, não queria um imperador, não queria uma monarquia. Então, falou: opa, vamos ter que... Esse Iturbide tá loucão. Só porque ele participou do processo, ele quer ser o imperador. Então, o que fizeram? Mataram o Iturbide, tá? Ele foi morto. Falou: você quer ser imperador? Pei, mas ser imperador nada. E aí, nós teremos, após o assassinato de Iturbide, nós teremos, no ano de 1824, a primeira eleição do México, e que teve como o primeiro presidente do México um cara chamado Guadalupe Victoria, tá? Lá no ano de 1824, tá bom? Vamos avançar aqui para encerrar a aula. Aqui vocês têm uma atividade para encerrar essa aula. E nós vamos, na próxima aula, seguir sobre o estudo das independências, as lutas de independência na América Espanhola. Você tem que entender
que ocorreram várias lutas, porque o Império Espanhol era grande, então ele foi fragmentado em vários países, tá? Então cada local ali iniciou seu processo de independência em anos diferentes, tá? Um iniciou, depois o outro viu e iniciou também. Então, nós vamos estudar as outras colônias que foram conseguindo a sua independência, tá? Nós estudamos aqui o vice-reino da Nova Espanha, que corresponde ao México, tá? E já vimos ali como que foi esse processo de independência até a eleição do primeiro presidente. Aqui vocês têm uma atividade que vocês vão fazer para encerrar essa aula e a gente se vê na próxima semana para continuar com o nosso conteúdo, tá? Agradeço você que assistiu até o final. Um abraço e tchau.